A graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai, esteja com você, com a sua família. E eu espero que esse tema fale ao seu coração. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que chama perdidos. Então eu peço que você já abra sua Bíblia em Lucas 15. Nós leremos o primeiro versículo até o versículo 7. Lucas 15, do primeiro versículo até o versículo 7. A palavra de Deus diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um Deus de amor, um Deus de bondade. Cá entre nós, você acha que nós devemos falar sobre amor, sim ou não? Nós precisamos, carecemos falar sobre amor. E aqui no capítulo 15 nós temos 3 parábolas estreitamente relacionadas: a ovelha, a dracma e o filho. Sendo o filho o clímax, o momento mais comovente de que por fim ele mostra, ele aponta esse tema, que é o amor do Pai. O amor do Pai pelos perdidos. E é interessante que nessa história, do primeiro versículo até o 7º, nós temos uma ovelha perdida. E Jesus tendo um conflito, rodeados de publicanos, pecadores, na ânsia de ouvir o evangelho do Mestre. Mas sempre no meio da multidão, da turba, nós temos os críticos. Nós temos aqueles que são doutores, aqueles que manjam de tudo, aqueles que fazem sempre do jeito que eles querem. E aqui nesse texto nós temos os fariseus e os escribas que murmuravam veemente da postura de Jesus, de forma até desdenhosa. Perceba, até no texto vai dizer: esse sujeito, este daí, esse tal Jesus, esse daí. Então, no versículo 3, nós temos uma parábola de Jesus, que ele propõe uma simples resposta extremamente afiada, direcionando para o coração dos fariseus, dos orgulhosos e talvez até para o nosso coração, que é orgulhoso e que muitas vezes é doutor em fazer algumas coisas. E nessa parábola nós encontraremos 3 verdades que eu quero trabalhar com os queridos aqui, dentro dessa perspectiva: um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que ama profundamente você. Primeiro e segundo versículo diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe e come com eles. Eu quero compartilhar uma realidade para você. E a primeira verdade bíblica para o meu e para o teu coração é que Jesus, é que o nosso Deus de amor, ele recebe pecadores. Ele caminha com pecadores. Talvez a sua visão de evangelho, até hoje, não seja muito assim: eu amo pecadores, mas também não preciso ficar tão perto. Eu amo pecadores, mas também não preciso ficar dando cesta básica todo dia. Eu amo pecadores, mas não precisa estar no meio da gente. Eu amo pecadores, mas não precisa estar aqui na igreja. Ei, rapaz, se você está pensando assim, você está no grupo dos fariseus. Cuidado com isso, porque a grande realidade aqui é que Jesus é como se fosse um imã. Ele atrai pecadores, ele senta com pecadores, ele come com pecadores, ele ensina pecadores. O próprio texto vai dizer isso, que os publicanos e os pecadores estavam para ouvir Jesus. Glória a Deus, pecadores querendo ouvir Jesus. Essa é a grande realidade do evangelho. E além de Jesus atrair pecadores, ele também recebe. Jesus sabe como receber pecadores. Ele ama de forma profunda. Sabe como Jesus lida com pecadores? Isso serve como um ensinamento para mim e para você. Ele recebe,
Ele auxilia, Ele ensina e Ele come com tais pessoas. Teve uma vez que eu, conversando com todos aqui, pregando há um tempo atrás, falando sobre a mesa, sobre a ceia, eu lembrei a todos que na características de Jesus, no contexto de Jesus, a ceia é extremamente importante. A comida é muito importante. A mesa, muito importante. Por quê? Porque é ali que nasce a intimidade. Então Jesus está dizendo aqui nesse texto que Ele come com pecadores, Ele tem intimidade com pecadores para realizar a obra dEle. É difícil para a nossa igreja, talvez, ouvir um pouco disso. Porque muitas vezes nós colocamos uma mesa e nós não oferecemos para pessoas que sofrem. Nós colocamos uma mesa para que mais da gente coma e menos pessoas que precisam do Evangelho possa comer do pão da vida. Jesus, Ele mostra essa realidade da intimidade dentro do receber. Entenda isso, mude a sua perspectiva do Evangelho. Entenda profundamente isso. O Deus de amor é um Deus que recebe pecadores. Então, se você hoje não está recebendo pecadores, ou você está num grupo dos fariseus, ou você precisa ser recebido por Jesus. Porque aqui nós temos 3 grupos: fariseus, escribas, os doutores da lei. Aqueles que são justos demais, não precisam do amor do Evangelho. Cuidado com esse grupo. Cuidado, porque tem muita gente dentro da igreja que está nesse grupo, que precisa de restauração, que precisa de confrontação, que precisa do amor de Jesus também. Mas tem outro grupo, o grupo dos pecadores, dos perdidos, daqueles que precisam urgentemente da voz de Jesus, daqueles que estão chegando próximo de Jesus e falando: eu preciso ouvir de Jesus, porque eu estou perdido e em pecado. E tem uma terceira posição aqui, a posição do cristão maduro, daquele que compreende a identidade dele, que está em Cristo. O que Cristo faz? Recebe pecadores. Algumas perguntas para o teu coração. Você atrai pecadores por causa de Jesus ou por causa dos seus posicionamentos? Você atrai pecadores por causa da sua influência muito boa? Porque você tem uma família muito conhecida, porque você tem posições muito conhecidas, ou porque você realmente quer mostrar o Evangelho de Jesus? Outra pergunta: você consegue dar espaço para pecadores? Como está o círculo de amizade? Tem gente sofrendo com você? Tem gente precisando de alento, de carinho, de amor? Você tem contato com gente que sofre? O cristão precisa ter contato com gente que sofre, para demonstrar o amor, para demonstrar o carinho, para demonstrar aquilo que Cristo é. Cuidado, pense, reflita um pouquinho sobre isso. Qual grupo você está? Porque talvez você esteja vivendo um evangelho de religiosidade, não um evangelho que recebe pecadores, que caminha com pecadores. Não entendo isso. Eu já ouvi muitas vezes algumas histórias em relação que a igreja, ela se arrumou toda, pintou tudo bonitinho. Já ouvi muito isso lá no seminário. Foi pintado, tudo certinho. E aí tem um festival, um futsal lá dentro da igreja. E aí aquela bola suja com lama bate na parede limpa. E aquela parede fica marcada com aquela bola suja. E logo em seguida muita gente vira e fala assim: não vai ter mais. Não vai ter mais. Não é possível. Como que essa molecada faz isso? Queridos, igreja é lugar de gente. Igreja é lugar de rebanho. Igreja é lugar de gente em movimento. Então, se quebrou, se a bola bateu lá no fundo, a gente vai lá e vai arrumar para que outras pessoas venham e quebrem de novo. Porque essa é a realidade do Evangelho. Jesus restaura o nosso coração, Ele recebe. E é interessante que essa crítica vai direto para o coração dos fariseus. Esse amor gigante do Pai, ele é demonstrado logo em seguida. 3º e 4º versículo. Acompanhe comigo. A segunda realidade inicia-se com a história. Jesus era bom de história. Contava várias histórias que tinham ensinamentos perfeitos.
Então, no versículo 3 e 4, ele começa. Então, depois de ter ouvido a crítica dos fariseus, lhes propôs Jesus essa parábola. Qual parábola? Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Além de Jesus receber pecadores, caminhar com pecadores, comer com pecadores, ele não fica só nisso. Ele sai, ele busca pecadores. Um Deus de amor recebe pecadores, sim, a igreja precisa receber pecadores. A porta precisa estar aberta. Mas além disso, ela precisa sair. Ela precisa buscar pecadores e restaurar vidas. É interessante que Jesus ele usa da linguagem do próprio tempo. Pastores, simples pastores. E ele atrai, ele cativa, e assim ele demonstra o amor do Pai que move montanhas para cuidar, para entender, para buscar, para restaurar a vida de uma ovelha. Eu quero falar uma grande verdade para você. Cristo não mede esforços para restaurar a sua vida. Você compreende isso? Vai além da compreensão, vai além da razão. Cristo não mede esforços para restaurar sua vida. Não há ferida mais grave, mais profunda, mais sanguinária, que Cristo não possa olhar e dizer, está curado. Está precisando de cura? Você está perdido? Está uma ovelha desgarrada, sozinha, na solidão. Sozinha, sem o rebanho, sem o bom pastor. Você precisa de cura? Entenda, Jesus está aqui buscando a sua alma, buscando o teu coração. Essa mensagem é extremamente evangelística. É o poder de Deus buscando, recebendo e buscando aquele que está perdido. E eu acho maravilhoso a ideia de Jesus trabalhar com a questão da ovelha, do pastor. Porque a ovelha a gente sabe muito bem. Ela é ingênua. Ela é caidinha. Ela, se ela fecha os olhos, ela já se perde do rebanho. Ela, se ela tirar o olho do pastor, ela já se perde. Ela já confunde um lobo com outra ovelha. Nós somos assim. Se você desconectar os seus olhos do bom pastor, você vai se perder do rebanho. E ovelha para caminhar em rebanho. Ovelha para estar na igreja, para estar junto. E esse amor de Deus que busca a ovelha perdida, está buscando você hoje. Eu não sei qual a sua situação. Eu não sei se você é a ovelha ingênua, que talvez saiu aí, se perdeu do rebanho, e está precisando de cura. De um bom pastor que coloque nos ombros e que traga de volta para o rebanho. Ou talvez você seja igual a dracma, que é um pouquinho mais para frente, a história, que está dentro da igreja, que está dentro da casa, mas se perde também. São 3 tipos de cristãos aqui que estão perdidos. Ou talvez você seja o filho. Clicou nesse link porque chegou até você, mas você é um rebelde, sem causa. Um rebelde que disse, eu não quero o evangelho. Sabe, uma grande verdade que alenta o coração, que traz paz, que traz cura, é que Jesus salva os 3. Glória a Deus por isso. Ele salva os 3. Ele cura a ovelha perdida. Ele acha a dracma perdida. E ele restaura o filho perdido. Olha, se você está ouvindo hoje, está numa dessas situações, Jesus está de braços abertos, falando, vem, eu estou recebendo você. E Jesus está com os passos largos, buscando a tua vida. Que poder do Evangelho, que graça irresistível, que amor do Pai, em buscar, em fazer a restauração completa. Olhe para Jesus, Ele está buscando pescadores, Ele está buscando pecadores sim, e nós somos um deles. Você precisa de justificação, você precisa de amor do Pai, e é isso que o texto está dizendo, que aquele pastor saiu, deixou as 99,
e foi em busca da perdida. Escute o evangelho de Jesus. Mas o texto continua, versículos 5 a 7. Nós temos a terceira realidade, que diz assim: após receber, após buscar, eu aprendo outra realidade. Diz assim: achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Sabe, a realidade do reino de Jesus é diferente. Porque a realidade do reino dos fariseus, a realidade da religiosidade, a realidade do coração orgulhoso é diferente. Sabe por quê? Porque ele não fica feliz se não for do jeito dele. Os fariseus estavam olhando Jesus fazendo um reboliço na sociedade. Uma conversão tremenda, mudança de paradigma, mudança de lentes. Jesus estava amando o inimigo. Os fariseus ficam pegando fogo. Não é possível, porque não é do meu jeito. A conversão não está sendo do meu jeito. O modelo não é o meu jeito. Não estão cantando do meu jeito. Não estão evangelizando do meu jeito. Não estão fazendo missão do meu jeito. Não estão fazendo igreja do meu jeito. E então, se não estão fazendo igreja do meu jeito, não pode. Essa é a perspectiva do fariseu, do escriba, do doutor. Mas Jesus muda tudo. E a terceira realidade, a terceira verdade, é que um Deus de amor, ele se alegra profundamente com o arrependimento, com a conversão de um pecador. Sabe aquele negócio que você olha e fala assim: aquele cara ali não pode ser salvo. Não é possível. Aquele ali não pode ser salvo. Aquele ali não dá certo. Sabe quem falou isso? Jonas. Quando ele chega na cidade, ele fala assim: ah não, Nínive não. Não pode ser. Não tem como. Não tem como. E o Deus poderoso converte o coração, toca todo mundo e 120 mil pessoas são convertidas. Por quê? Porque a ótica de Jesus, a ótica de Cristo, a ótica de Deus é diferente da nossa. Porque quando a gente olha e fala assim, não tem jeito, Jesus fala, tem jeito. Quando a gente olha e fala assim, ah, isso aqui acabou, não acabou não. Tem obra para fazer ainda. Então ele se alegra. A perspectiva de Jesus quando acontece o arrependimento é alegria, diferente dos fariseus. Você já viu crente que olhou e falou assim: ah, aquele lá se converteu. Ah, não é possível, mentira. Aquele ali se converteu? Não tem como aquele ali ter se convertido. A pessoa duvida, a pessoa fica triste. Mas Jesus nos ensina aqui que o pastor fica feliz, cheio de júbilo. Alegrai-vos comigo porque já achei a minha ovelha perdida. E ele está dizendo, os fariseus não são assim. Os fariseus sempre são do jeito dele. E a minha pergunta para o teu coração é: você está carrancudo hoje? Está triste hoje? Se alegre na conversão de Cristo Jesus, você já foi. Se não foi, fique feliz e olhe para Jesus e fale: eu preciso do Senhor Jesus. É a oportunidade de você ficar feliz com a restauração, com o arrependimento. Para de ficar jogando culpa, para de ficar jogando a pessoa para baixo, para de ficar falando: não, mas você viu aquilo lá, aconteceu aquilo, de novo, mas de novo não. Para com isso, porque muito melhor é um pecador que se arrepende e que diz: eu preciso de Cristo, do que 99 que dizem: não, eu não preciso de Cristo. Aprenda com a alegria do arrependimento. Não seja a pessoa que, conversando com outra, e escuta um perdão e diz assim: ah, mas você vai fazer de novo. Não seja a pessoa que, conversando com outra, escuta um perdão amoroso e diz: mas você sempre faz isso, você vai fazer de novo, e você é culpado desse erro, e eu não dou perdão para você. Se alegre com perdão, se alegre com arrependimento, se alegre. E eu olho muito para a questão aqui, que é o caminho da igreja. Se a igreja não está recebendo, não está buscando pecadores e não está ficando feliz com o processo de salvação, o que é a igreja?
Se a tua vida não é receber pecadores, salvar pecadores, curar, buscar pecadores e se alegrar com o arrependimento conquistado, o que é a tua vida? Nós somos dele. Não é mais eu que vivo em mim, mas Cristo. É Ele que vive em mim. E por fim, no versículo 7, eu quero concluir com os queridos. Jesus amarra toda a história e aplica. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Por um bom tempo eu li esse texto pensando, as 99 no curral é uma igreja sadia, é uma igreja boa. Mas eu comecei a olhar por outro ângulo. As 99 precisam ouvir do evangelho também. Sabe por quê? Porque Jesus amarra esse texto falando assim, olha, é melhor a ovelha perdida do que as 99 que não precisam de arrependimento. Então talvez a nossa igreja esteja vivendo uma vida eclesiástica, uma vida religiosa, que não se envolve mais, que não tem mais arrependimento, que não tem mais choro pelo pecado, que não muda mais nada, que Cristo já não é mais o poder do evangelho, e que está parada num curral, sem ação, sem fazer nada. É uma igreja que está insatisfeita, é uma igreja que precisa de cura também. É uma igreja como o filho mais velho, que olha para o filho mais novo sujo, cansado, e diz, comigo você nunca fez isso, eu sempre estive aqui, e você nunca fez isso comigo. Então talvez a nossa igreja precise olhar para a dracma, a ovelha e o filho perdido e falar, eu preciso mais desse amor que foi derramado sobre eles. A nossa igreja precisa desse amor, do amor do Pai. Em João 10, 14 e 15 diz assim, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ouça a voz do pastor, porque Deus está chamando. Nós estamos ouvindo a voz dEle. Deus está chamando, porque Ele é um Deus de amor, é um Deus que recebe pecadores, é um Deus que busca pecadores, e é um Deus que se alegra profundamente com arrependimento. Eu quero orar por você, eu quero te desafiar a entender em qual estágio você está. Perdido como uma ovelha, perdido dentro da casa de Deus como a dracma, ou perdido de forma arrogante, dizendo, eu não quero mais Deus. Eu quero que você desafie o seu próprio coração a entender qual você é. Ou se você também tem fechado os lábios para não proclamar, para não receber pessoas, para não buscar o perdido, para não se alegrar. Queridos, um texto tão poderoso, tão forte, tão violento para o nosso coração, entender que nós precisamos urgentemente receber pecadores, buscar pecadores e ficar feliz com esse processo. Se você compreendeu essa palavra de Lucas, eu peço que você baixe sua cabeça aonde você está, coloque a mão no teu coração e fala, Deus, muda a minha vida. Eu não estou amando como o Senhor, eu não estou sonhando como o Senhor, eu não estou sentindo, eu não estou recebendo, eu não estou buscando pessoas como o Senhor. Baixe sua cabeça. Nós teremos um momento de oração. E eu espero que aconteça arrependimento na tua casa hoje. Mudança. Mudança profunda. Mudança de coração. Mudança olhando para Jesus. Ó Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Clamamos a Ti porque nós estamos perdidos muitas vezes, ó Pai. Ó Deus, restaura a nossa sorte, restaura o nosso coração, quebranta, transforma. Faça com que olhemos para o Senhor, ó Pai.
busca o nosso coração, Senhor. Busca as pessoas que estão perdidas, ó Deus. Busca os nossos familiares, Deus. Busca os nossos pais, os nossos tios, ó Pai. Busca os nossos amigos, ó Pai, com poder e glória e graça do Espírito Santo, ó Pai. Constranja-nos, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Pai. Porque a Tua igreja continua fazendo apesar das nossas circunstâncias. Apesar das nossas aflições, apesar dos nossos erros enormes, ó Pai. Nos ajude a receber pessoas feridas. Nos ajude a receber pessoas que sofrem. Nos ajude a receber pessoas que estão chorando, ó Pai. Ó Senhor, que faça com que a Tua igreja saia e busque pecadores. Busque também quem está chorando. Quem está precisando de colo como aquela ovelha, Pai. Ó Deus, e que possamos ficar alegres. Alegres porque o Senhor um dia nos restaurou. E porque o Senhor tem restaurado pessoas, ó Pai. Todo canto do mundo, ó Deus. Cuida de nós, ó Pai. Venha poderosamente. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo, seja com cada ovelha, com cada pessoa que está no YouTube com a gente aqui, ó Pai. Derrama a Tua graça. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Cante conosco, entendendo o amor do nosso Pai.